Tanto que, segundo Freud, existem 5 fases do desenvolvimento psicossexual, que é a fase oral, onde o prazer da sexualidade está na boca, o bebezinho colocar coisas na boca, né? Caralho, velho. Vocês já perceberam isso quando o bebezinho Sim. coloca, né? Vai pegando, vai pra boca. Exatamente. Instintivo. já. Instintivo, já vem pela amamentação. Vai ali Verdade. succionando o bico do seio da mulher. Então ali, aí ele vai colocar o dedo na boca, vai colocar coisa na boca. Então ali tá a zona erógena, que é a boca, a fase oral. Fase anal, o que é a fase anal? Fase anal, quando cresce um pouquinho mais, e a criança ela vai conseguindo controlar o esfíncter, o músculo esfincteriano, que é um músculo que você... ele controla as fezes, retém as fezes, libera as fezes, retém e libera. É o músculo pubococcígeno. Esse músculo a mulher ela tem a musculatura interna na vagina, que ela faz esse movimento aqui, e o homem faz esse movimento aqui. Esse músculo você trava a urina, libera urina, trava, é o músculo esfincteriano. E na fase anal, a criança ela está aprendendo a lidar com... Porque quando o bebezinho, ela libera tudo, ela não tem controle do esfíncter. Sim. Né? Os adultos têm que trocar. Na fralda ali, né? Isso. Então, quando o segundo, na fase anal, ela vai aprender essa ação de controle do esfíncter. Caralho. E depois a terceira fase é a fálica, onde a fase fálica vai ter o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Complexo de Édipo é quando... Aí tem história de Édipo querendo e tal. pegar a mãe e tal. Isso, o menininho, ele se apaixona, segundo Freud, se apaixona pela mãe, ele tem uma admiração pela mãe, querendo ser aquele homem da mãe, porque ele é o foco do amor da mãe. Então ele quer continuar sendo esse foco do amor da mãe. Pô, fantástico isso. É muito interessante. E aí vem o pai, que é uma outra figura masculina, e entra com a castração. O que seria isso? Simbolicamente, o pai chega e fala assim... Nenê, o negócio é o seguinte, Mamãe o homem o homem dessa mulher aqui sou eu, você é o filho. Fica no seu quadrado aqui. O macho alfa dessa família, o líder sou eu. E aí o menino gera um ódio pelo pai, ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso. Porque vai ser pai um dia, né? E também o seguinte, para ele poder passar bem para os próximos desenvolvimentos, ele precisa da frustração. A frustração é um presente para ele. Caralho, velho. É um grande presente, porque ele vai passar de uma forma mais saudável. Toda criança, então, ela tem que ter esse complexo de Édipo. Sim, geralmente é o natural de acontecer. Hoje nós vemos assim, muitas famílias que... um exemplo, mesmo que falta aquela figura paterna, se tiver outra figura paterna como o avô, como o tio, como outras figuras, às vezes o casal não tá junto, né? A gente vê mais né, situações assim hoje. Então, tendo uma figura masculina que mostre uma delimitação de território, que ele não é o único homem do universo para aquela mulher, tem ali o papel do homem que faz que delimita um território. Não necessariamente seja o pai biológico, né? Então, ali ele vai ter chamado de castração, que ali ele reconhece que precisa lidar, que ele precisa lidar com outro homem no pedaço, ele não é o homem da mãe. A única cereja do bolo. Exatamente. E da mulher, que é o complexo de Electra, é o contrário. Sabe quando a menininha ela tá naquela fase de passar o batom, a maquiagem da mãe, a maquiagem da mãe, colocar o sapatinho da mãe, o salto alto, falar, papai, eu tô bonita? Como é que eu tô? O que ela tá mostrando? Ela tá querendo ser desejada pelo pai como uma mulher. Sim. Só que ela, no processo de desenvolvimento, ela não tá nem sabendo disso. É um processo natural que ela quer se sentir ela quer sentir que o pai deseja, que o pai aprecia. Que ela é a coisa mais importante. Que ela é a coisa mais importante do pai. E aí chega a mãe. Na realidade, o menino e a menina, eles têm um vínculo simbiótico com a mãe. Sim. A menina desloca da mãe para o pai. O menino continua, né, com a mãe nesse processo. Né? Então, a menina estava com a mãe também, porque ela foi amamentada pela mãe. Pô, mas esse da menina, cara, eu acho que acaba influenciando ela mais no futuro do que o do moleque, não? Os dois. Se aquilo não for passado assim de forma mais saudável, isso gera outras consequências no futuro.
Depois dessa fase fálica, que tem o complexo de Édipo e de Electra, entra na fase de latência, onde o jovem está pré-adolescente, ele adormece nesse aspecto de figuras e projeta para os amigos, quer fazer amigos, quer brincar, tem as brincadeiras, se socializar com outros meninos, né? Então ele canaliza mais essa energia para brincadeiras, esporte, esse tipo de coisa. E aí é a latência. Depois a fase genital, que é a última, que é quando a energia sexual é canalizada para o genital. Por isso, um exemplo, vamos falar de uma questão que acontece demais e muitas pessoas procuram no consultório para tratar, a questão de abuso sexual na infância. A criança é despertada de forma errada, de forma precoce, em zonas erógenas que não deveriam ser despertadas naquele momento. Entendi. E aí, se ela for despertada naquele momento, isso vai gerar um trauma ali, um bloqueio da sexualidade. E o que mais acontece é bloqueio do orgasmo. Ali no futuro, geralmente a mulher desenvolve uma anorgasmia ou pode desenvolver uma compulsão sexual. Caralho, velho. Se geralmente ela foi... isso não está na literatura clássica, não. Isso é uma experiência de consultório que eu vou falar agora. Porque tem muita coisa que a literatura ainda vai conhecer e vai falar através dessas experiências de campo aí que a gente faz, né? Então, assim, eu percebo que a maioria das meninas que são abusadas por papéis próximos, pai, tio, primo, papéis de que ela tem ligação afetiva, ela pode gerar um pouco mais de desejo aflorado para o sexo. Ou bloqueio. Agora, quando a menina ela é abusada por pessoas um pouco mais distantes, ela gera mais bloqueio. Sério, cara. Quando é próximo, ela... libera mais. Ela tem mais estranho pra ela se fecha estranho, mais. É intrigante isso aí. Mas isso aí é uma estatística. Por que isso aí, cara? Cara, é muito interessante, porque a gente pega essas estatísticas e coloca dentro da abordagem psicanalítica para compreender de forma mais abrangente, de forma mais completa, né? Então, assim, olha que interessante. Isso não é que seja regra, nada é regra, né? Tá. Mas a gente está falando de estatísticas que eu vejo, que eu percebo. Pelo menos na sua região, né? Vamos falar assim, na sua região isso é o comum. Exatamente, o que eu vejo, né? Não vamos falar que isso acontece com 100% e é uma regra, mas o que eu vi estatisticamente até agora, né? Isso está ligado, olha só que interessante, está ligado, pelo que eu percebi dentro da teoria psicanalítica, isso está referenciado ao seguinte, quando a menina ela tem o despertamento precoce, que não deveria ter tido e infelizmente teve, por figuras próximas, se ela tem afetividade, o que vai gravar dentro dela? Que aquilo, mesmo que racionalmente ela sofra, aí entra num paradoxo interno. Sofrimento, porque os sentimentos mais clássicos de que houve abuso é ter raiva, ter repulsa, ter vergonha do sexo. É o que eu imaginei. Geralmente sofre abuso, não quer ser encostada, né? Muitos casos. Não me toca. Exato. Tem que tratar isso, né? Muitos casos são assim. Outros já têm esse afloramento sexual. Então, eu percebo o seguinte, que a menina que teve um abuso por pessoas mais próximas, ao mesmo tempo que ela tem um sofrimento interno, é como se tivesse uma linguagem no emocional dela de que aquilo é uma forma de amor. Entendo. Por isso que ela busca repetir esses padrões. Você acha que de forma inconsciente ela tenta normalizar isso daí? Não normalizar, mas de forma inconsciente é como se fosse um padrão programado. Que ela associa afeto com um afloramento sexual. Dá pra entender? Assim, o afeto, o sexo é parte do afeto. Isso pra ela. Isso. Assim, ela sofreu sexo como forma de afeto. Assim, era carinho e virou sexo. Isso. Parte dela, existe um arquivo de que aquele tipo de ação, aquilo foi um sofrimento. E parte dela sofre, parte dela deseja praticar sexo na vida adulta com mais constância.
de forma mais aflorada. Porque é como se fosse um arquivo dizendo assim, opa, aquela pessoa que eu tenho afeto profundo me despertou nesse ponto. Então ela liga essas duas coisas, afeto com desejo. Uhum. E no outro, quando não é alguém que ela tem algum carinho, vínculo afetivo, gera realmente um bloqueio, porque ela assim, aí ela tem a vergonha, a repulsa, e não tem o carinho, não tem lado afetivo nenhum. Exatamente. E assim, realmente essa é a linha de raciocínio, exatamente. Aí ela entra em bloqueios como dispareunia, vaginismo, anorgasmia. Dispareunia é dor. Então a mulher mesmo lubrificada, ela sente dor na penetração. Sente uma dor terrível ali. Mesmo lubrificado. Porque, geralmente, naturalmente, a mulher que não tem nenhuma disfunção sexual, quando ela está lubrificada, naturalmente, o pênis, quando ela não está lubrificada, vai sentir dor. Natural. Agora, na dispareunia, mesmo ela tendo a lubrificação, ela vai sentir a dor. Aí gera um quadro de dispareunia. Vaginismo é quando trava a musculatura da vagina. Trava completamente. A musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que envolve ânus e vagina, é uma musculatura que sustenta todo o tronco. Ela trava e aí a vagina está dentro dessa musculatura. Então travou, não entra nem dedinho assim, não entra nada. Caralho. E se forçar dói muito e a vagina expulsa.